Boa noite. Boa noite. Presos ex-governadores do Rio, Antony e Rosinha Garotinho, do PR. Na delação da JBS Friboi, os dois são acusados de comandar esquema de propinas. A Justiça também manda prender o presidente do PR, Antônio Carlos Rodrigues. Suplente de Marta Suplicy, ele foi senador por 2 anos e ministro de Dilma. Expectativa em Brasília sobre a mudança na articulação política de Temer. Marum, do PMDB, era dado como certo, mas o tucano Embaçaí ainda está no cargo. Mais 7 advogados de São Paulo são condenados por ligação com o PCC. Eles formavam um grupo apelidado de Sintonia das Gravatas na organização criminosa. Um estudo revela alta mortalidade causada por falhas em hospitais. Problemas acontecem com remédios, equipamentos, infecções e acidentes. Uma campanha contra o abuso sexual se espalha por ônibus e metrô de São Paulo. Um grupo de mulheres divulga os cartazes pela internet e consegue muitas adesões. O Jornal da Gazeta está no ar. A Justiça condenou à prisão mais 7 advogados acusados de integrar uma célula jurídica da organização criminosa PCC. A decisão é do juiz Gabriel Medeiros, da primeira vara do Fórum de Presidente Venceslau, no interior de São Paulo. Os 7 advogados condenados são Ana Fernandes Marques, Antônio David Lara, Fábio da Silva Domingos, Paulo Sérgio Ramalho de Oliveira, Juliana de Araújo Alonso Mirandola e Simone de Araújo Alonso, 2 irmãs, além de Eduardo Luiz, o único que vai responder em liberdade. Todos os outros 6 advogados tiveram condenações em regime inicialmente fechado. As penas variam de 8 a 17 anos de reclusão. O grupo era investigado desde o ano passado pela Operação Etos, desencadeada pelo Ministério Público Estadual e pela Polícia Civil. Os advogados faziam parte de uma célula jurídica da organização criminosa PCC, batizada de Sintonia dos Gravatas. Segundo a investigação, os advogados não só prestavam auxílio jurídico aos líderes do PCC, como também viabilizavam serviços médicos e até funerários aos detentos, tudo com dinheiro do crime organizado. A comunicação entre eles era feita por meio de e-mails com codinomes falsos e esses apelidos usados também para o recebimento do que seriam os honorários. Na sentença, o juiz enfatizou que este grupo integrava um verdadeiro estado paralelo do PCC. Até o meio da tarde de hoje, os nomes de todos esses advogados ainda apareciam na lista de profissionais vinculados à OAB de São Paulo e todos ainda constavam como ativos pela entidade. Esta é a segunda condenação desse tipo em menos de um mês. No dia 1º de novembro, 6 advogadas também foram presas no interior de São Paulo por ligação com a organização criminosa. No total, 54 pessoas foram denunciadas na Operação Etos, 39 deles eram advogados. O processo foi desmembrado em várias ações e as investigações continuam. O caso mais emblemático foi o de Luiz Carlos dos Santos, ex-presidente do Conselho Estadual de Direitos da Pessoa Humana, o CONDEP. Luiz Carlos está preso desde novembro do ano passado, condenado a 16 anos e 5 meses de prisão. Ele confirmou que recebia uma mesada entre R$2 e R$5 mil do PCC para fazer oposição à atuação da Polícia Militar e da Segurança Pública no Estado. Polícia procura por 5 criminosos que tentaram assaltar um carro forte na rodovia dos Tamoios, em São José dos Campos. Um caminhoneiro que passava pelo local morreu, atingido por um disparo de fuzil. O assalto foi por volta das 8 horas da noite de ontem. 5 homens fortemente armados em 2 veículos tentaram roubar um carro forte. Na troca de tiros entre os suspeitos e os seguranças do veículo, um caminhoneiro, Carlos Roberto dos Santos, de 33 anos, que passava pela estrada, morreu baleado. O carro forte conseguiu fugir. Os assaltantes então bloquearam a estrada com o caminhão roubado, que foi incendiado. Os criminosos também conseguiram fugir pela rodovia Carvalho Pinto. Na fuga, abandonaram os carros, roubaram outro veículo e incendiaram mais um caminhão.
A Justiça Eleitoral de Campos, no Rio, mandou prender os ex-governadores Antônio Garotinho e a mulher dele, Rosinha Garotinho, do PR. De acordo com o Ministério Público, Garotinho cobrava propina de empresários em licitações da Prefeitura de Campos, que já foi comandada pela mulher dele, Rosinha Garotinho. Segundo delatores da JBS Friboi, Garotinho arrecadava recursos de forma ilícita para financiar as campanhas eleitorais dele e de aliados. Em delação, Ricardo Saldi, ex-diretor de Relações Institucionais do Grupo Frigorífico, contou que repassou R$ 2.600.000 via Caixa 2 a Antônio Garotinho, quando ele disputou o governo do estado em 2014. Ao pedir a prisão preventiva do casal Garotinho e de outros investigados, os promotores afirmaram que entre janeiro de 2009 e dezembro de 2016, período em que Rosinha ocupou o cargo de prefeita de Campos dos Goitacazes, os envolvidos associaram-se em organização criminosa. A estrutura contava com divisão de tarefas e usava até armas de fogo para extorquir dinheiro para as campanhas. Com a ida dos dois para a cadeia, todo o poder político do Rio nos últimos 20 anos está atrás das grades. Cenário que inclui as detenções de Sérgio Cabral no ano passado na esteira da Lava Jato e o retorno ontem de Jorge Pisciani, presidente afastado da Alerj, à prisão. Enquanto isso, o atual governador Luiz Fernando Pezão, do PMDB, também é citado nas investigações da Lava Jato, acusado de receber propinas de empresários. Ele nega. A primeira prisão de Garotinho foi em novembro do ano passado, um dia depois de Sérgio Cabral. Acusado de comprar votos nas eleições em Campos em 2016, ele foi solto por determinação do Tribunal Superior Eleitoral dias depois. Em setembro deste ano, nova prisão. Desta vez, enquanto Garotinho apresentava um programa de rádio. Ele deveria ficar em prisão domiciliar, mas 2 semanas depois, o TSE revogou a decisão mais uma vez. O ex-governador já foi condenado por crimes eleitorais há quase 10 anos. Em nota, a defesa do casal Garotinho atribuiu a operação de hoje a mais um capítulo da perseguição da qual eles se dizem vítimas e que nenhum dos acusados cometeu crime algum. Garotinho vai ficar detido na cadeia pública de Benfica, onde está preso o ex-governador Sérgio Cabral, o presidente afastado da Alerj, Jorge Pisciani, e outros 2 deputados estaduais do PMDB. Na mesma investigação que mandou para a cadeia os ex-governadores do Rio, a Justiça determinou a prisão do presidente nacional do PR e ex-ministro Antônio Carlos Rodrigues. Ele está foragido. Antônio Carlos Rodrigues é suspeito de corrupção, extorsão, organização criminosa e falsidade ideológica na prestação de contas eleitorais. Segundo o Ministério Público do Rio de Janeiro, o ex-ministro dos Transportes de Dilma foi quem negociou a propina da JBS Friboi para a campanha eleitoral de Antônio Garotinho ao governo do estado em 2014. Em delação, o ex-diretor de Relações Institucionais da empresa, Ricardo Saldi, disse que repassou R$ 3 milhões a Antônio Carlos Rodrigues. Para os promotores, ele e Antônio Garotinho eram os responsáveis pelas estratégias políticas para a captação de recursos financeiros via Caixa 2. Além da prisão, a Justiça Eleitoral também determinou o afastamento de Antônio Carlos Rodrigues da presidência do PR. Antes de se tornar ministro de Dilma no segundo mandato, Antônio Carlos Rodrigues foi eleito suplente de senador de Marta Suplicy em 2010. Ele exerceu o cargo quando Marta foi ministra da Cultura da petista. Carlinhos, como é conhecido no meio político, foi vereador em São Paulo e, de forma inédita, foi presidente da Câmara Municipal por 4 vezes seguidas, entre 2007 e 2010. Na gestão de Paulo Maluf, à frente da prefeitura, foi chefe de gabinete da então Secretaria das Administrações Regionais. Em 2009, foi acusado pela Polícia Federal de receber propina da construtora Camargo Correia para interceder no órgão municipal de preservação do patrimônio histórico pela liberação de um terreno. Ele nega as acusações. O Partido da República informou que não vai comentar as decisões judiciais.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou hoje a proposta de emenda à Constituição que prevê o fim do foro privilegiado por prerrogativa de função em casos de crimes comuns para a maioria dos políticos. Segundo o texto, que havia sido já aprovado pelo Senado, o foro vai continuar para presidente e vice-presidente da República, presidente do Supremo e os presidentes da Câmara e do Senado. A PEC acaba com o direito de autoridades como ministros, deputados e senadores responderem em instâncias superiores a ações penais por crimes cometidos fora do exercício do mandato. O texto ainda precisa passar por comissão especial e pelo plenário da Câmara para virar lei. Amanhã o STF analisa uma proposta relatada pelo ministro Luiz Roberto Barroso que limita o foro apenas a políticos acusados de crimes cometidos no exercício do mandato e relacionados a ele. Agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ele fala do julgamento do foro privilegiado amanhã no Supremo. Nesta quinta-feira, o Supremo Tribunal Federal conclui o julgamento sobre a restrição à abrangência do foro privilegiado. Há chances reais de prevalecer a tese de que parlamentares e ministros só devem ser julgados na Suprema Corte por crimes cometidos durante e em razão do exercício dos mandatos e dos cargos públicos. Com isso, 90% dos processos envolvendo políticos desceriam para a primeira instância do Judiciário, onde são julgados os criminosos comuns. A novidade, se confirmada, será recebida com festa. A extinção de um privilégio que transforma os políticos numa casta impune não é pouca coisa, mas convém adiar a celebração. Trama-se no Supremo um movimento que pode anular os efeitos do fim do foro privilegiado. Os ministros cogitam alterar a jurisprudência que abriu as portas das cadeias para os condenados em primeira e segunda instância. Nessa hipótese, aconteceria o seguinte: os larápios da Lava Jato desceriam do Éden do Supremo para o inferno das varas, comandadas por juízes como Sérgio Moro, em Curitiba, e Marcelo Bretas, no Rio. Ali, receberiam condenações duras, mas poderiam recorrer em liberdade, como antes. Os processos se arrastariam por anos a fio. Muitos virariam pizza no forno da prescrição. Por isso, convém adiar os fogos e manter a vigilância. Quem acreditar piamente nas boas intenções de todos os ministros do Supremo, depois não vai poder piar. Boa noite. E daqui a pouco, Maria Lídia Flandro entrevista João Amoedo, pré-candidato à presidência da República pelo Partido Novo e vice-presidente do Unibanco, sobre as eleições do ano que vem. Um prédio invadido há mais de 10 anos por integrantes de movimentos sociais deve ser usado pela Prefeitura de São Paulo para ampliar o programa de moradia popular. O prédio na Luz fica na região que é alvo de uma das principais bandeiras de João Dória, a revitalização do centro de São Paulo. Bem ao lado da Estação da Luz, no centro da capital, o número 340 da Rua Mauá é o endereço de 230 famílias. No prédio, a invasão é liderada por 3 movimentos sociais. Corredores pouco iluminados, com cerca de 1 metro de largura, dão acesso a centenas de histórias, como a da Luzia. Ela veio da Bahia para São Paulo em busca de uma vida melhor e há 20 anos mora em prédios invadidos. Nós chegou aqui, ninguém via chão, não. Na rapou foi de enxada. Para um cantinho para mim, poder eu morrer, deixar minhas crianças todas organizadas no cantinho, né? Eu não quero morrer para deixar isso tudo sofrer no mundo aqui. No primeiro andar, uma mercearia com produtos básicos do dia a dia. E nem precisa pagar na hora, porque o controle das contas está no computador. Cada cliente paga quando pode, em geral, 1 vez por mês. Desempregada e mãe do Gabriel, de 13 anos, a Maria nem imagina para onde ir caso seja despejada. Eu desempregada e tudo. Não tem para onde ir. A história da chamada Ocupação Mauá começou em 25 de março de 2007, há mais de 10 anos. A ideia é que o local continue sendo usado como moradia social, mas ainda não se sabe quem vai ter prioridade para morar aqui. A prefeitura ainda vai definir a forma do financiamento para a moradia social e também a demanda. A gente torce pela nossa luta de 10 anos aqui que nós estamos, que eles têm uma visão, né? A prefeitura, a secretária de habitação, tem uma visão a nosso favor. No prédio de 6 andares já funcionou um hotel. Essa foto mostra como era a fachada em 1953.
O acordo entre a prefeitura e os donos do imóvel ainda aguarda validação junto à Justiça, mas reforça a proposta do prefeito João Dória, do PSDB, de revitalizar a região por meio do projeto Centro Novo, lançado há 2 meses em parceria com o Secov, o Sindicato da Habitação. Ações urbanísticas pretendem mudar a cara da região central de São Paulo. Pelas ruas, lançamentos e edifícios em obra não faltam. Muitos centros acabam tendo muita vida naquele horário das 8 às 18 e depois do horário comercial se esvaziam. E trazendo residências e as pessoas morando no centro, a gente acaba trazendo um novo modelo de centro, que é o que a gente está chegando na cidade de São Paulo, e a tendência é essa. No 7º dia de buscas, a Marinha da Argentina afirma que não há nenhum sinal do submarino que desapareceu com 44 tripulantes. A Marinha anunciou que todas as pistas investigadas até agora foram descartadas. O comando também anunciou que 100% da área de buscas já foi sobrevoada por 10 aviões e nada foi encontrado. Ontem as buscas entraram numa fase crítica devido ao estoque limitado de oxigênio para a tripulação. Também ontem, funcionários do Sindicato dos Trabalhadores de Oficinas e Estaleiros Navais da Argentina divulgaram vídeo em que falam da dor inexplicável pelos colegas e oferecem apoio aos parentes dos 44 tripulantes desaparecidos. Aqui em São Paulo, nós tivemos hoje um dia nublado depois da chuva forte da madrugada. Pois é, as temperaturas ficaram amenas e tudo indica que vai esfriar ainda mais, para sua alegria, né, Gamberini? Adoro um friozinho, né? Vamos aos detalhes da previsão com Mariana Armentano. Nessa quinta-feira, as chuvas vão se concentrar mais na metade norte do Brasil. O tempo vai continuar instável, com muita nebulosidade e chuvas a qualquer hora, principalmente entre o Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas e em parte de Goiás. Aí, com o ar mais úmido vindo lá do norte do Brasil, fica formado um canal de umidade que deixa o tempo abafado, com sol e pancadas de chuva entre o norte, o centro-oeste e parte do nordeste do país. Nas outras áreas mais claras, tempo firme e ensolarado amanhã. Vamos ver aqui como fica a nossa tabela de temperaturas? Em BH, tempo ainda bem fechado, com mínima de 18 e máxima só de 23 graus. Em Vitória, dia chuvoso também, com máxima em torno dos 27. Já a capital baiana, Salvador, tempo firme e ensolarado, com calorão de 32 graus. E em Porto Alegre, friozinho nessa madrugada de 10 graus e calor amanhã à tarde de 29. Para São Paulo, o tempo volta a abrir na maior parte do estado. Uma massa de ar seco ganha força nesta quinta-feira e em grande parte do interior paulista, o predomínio é de sol e tempo firme. No leste do estado, inclusive aqui na Grande São Paulo, ainda teremos muitas nuvens ao longo do dia e pode chuviscar pela manhã e à noitinha. Os termômetros batem na casa dos 31 graus em Presidente Bernardes e em Votuporanga. Na cidade de Franca faz só 26, em Ribeirão Preto chega a fazer 30 graus e no litoral faz friozinho, com máxima só de 19 graus em Caraguatatuba e de 22 em Santos. E vai esfriar também aqui na capital, viu? Mas já antecipando, volta a esquentar no final de semana. Nessa madrugada teremos mínima de 16 e máxima amanhã à tarde de 20 graus, com muita nebulosidade e chuviscos. Aí na sexta-feira o sol volta a aparecer e a máxima sobe para os 27 graus. No sábado chega a fazer até 31, com possibilidade de pancadas de chuva pontuais a partir da tarde. O presidente Michel Temer deu posse só ao deputado federal Alexandre Baldi para o Ministério das Cidades. Até o fim da tarde, a expectativa era de que o deputado federal Carlos Marum, do PMDB, assumisse a Secretaria de Governo na mesma cerimônia. Carlos Marum vem sendo cogitado como substituto de Antônio Embaçaí, do PSDB, no papel de articulador político do governo. Segundo o Planalto, há conversas em torno da nomeação, mas o presidente Michel Temer teria decidido esperar, depois de ouvir tucanos como o senador Aécio Neves e Embaçaí. Marum é um dos integrantes da tropa de choque de Temer. Ele ajudou a engavetar as 2 denúncias contra o presidente. E quando a última foi arquivada, chegou a fazer uma dancinha para comemorar o resultado. Graças a Deus,
surramos mais uma vez essa oposição que não consegue nenhuma ganhar. Carlos Marum também é aliado do ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, do PMDB. Esteve entre os 10 deputados que votaram contra a perda do mandato de Cunha e foi o único a defender o colega no plenário. Com trocas nos ministérios, Michel Temer tenta agradar os partidos do chamado Centrão para aprovar a reforma da Previdência. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia do DEM, cobrou Michel Temer para que o presidente anuncie se decidiu adiar a reforma ministerial. Segundo Maia, o Congresso não pode ficar paralisado esperando a decisão. A reforma ministerial foi anunciada pelo governo como uma estratégia para agradar os partidos do chamado Centrão, que, em troca, dariam apoio à votação da reforma da Previdência no Congresso. Para Rodrigo Maia, a indecisão sobre as mudanças atrapalha a votação da Previdência, porque os parlamentares esperam as nomeações para avaliar o cenário político. E agora vamos ao comentário de política com Bob Fernandes. Fernando Segovia é o novo diretor da Polícia Federal. Segovia diz que uma mala, só uma, não comprova crime e corrupção. A mala, aquela com 500 mil. Para Rocha Loures, aquele corredor fundista, então assessor do Temer. O presidente, que foi à posse do delegado Segovia e bateu palmas. Reforma trabalhista aprovada com 60% da população contra. A da Previdência, em pauta, com 71% da população contra. Para 64% dos brasileiros, a decisão de abortar ou não é das mulheres. Mas a Câmara quer impor lei que impede aborto em qualquer circunstância, inclusive estupro. Não sabia que isso seria assim, só quem não tem como saber. Quem sabia, inclusive no jornalismo, embarcou nisso porque quis. Há 1 ano e meio, o diálogo de Romero Jucá e Sérgio Machado já explicitava. Jucá, tem que mudar o governo, derrubar Dilma para poder estancar essa sangria. Machado, rapaz, a solução mais fácil é botar o Michel Temer. Dilma derrubada, veio a transição. Entrevistas diárias com Gedel, Jucá, Padilha, Moreira Franco, que pontificavam inclusive sobre corrupção, sem ouvir a pergunta de volta. Mas como o senhor fala em corrupção e vai ser ministro se é acusado e investigado por corrupção? Enquanto tudo isso, como se não existisse, a dívida pública explode. Hoje, 3,5 trilhões. Essa dívida no Brasil, em resumo, tem crescido basicamente assim. O governo se endivida, corta no social e, como precisa de dinheiro para se financiar, emite papel, um título do Tesouro. Pode ser comprado diretamente, mas bancos e setor financeiro têm sido os intermediários na venda desses títulos. Compram para revender. Ao revender, bancos e setor financeiro ganham boa parte do dinheiro e, com isso, fazem mais dinheiro. Daí o seu poder extraordinário, inclusive na definição de altíssimas taxas de juros, que, claro, levam em conta também outros vários fatores. Quase metade do orçamento tem sido usado para pagar juros e amortização dessa dívida pública, cujos donos, basicamente, são bancos e setor financeiro. Por isso, ouvimos tanto falar dessa entidade tornada sagrada chamada o mercado. Boa noite. O ex-presidente da Petrobras ficou calado hoje durante o depoimento ao juiz Sérgio Moro. Aldemir Bendini é réu acusado de receber 3 milhões de reais de propina da Odebrecht para facilitar contratos entre a empreiteira e a estatal. Segundo o advogado Alberto Toron, Bendini ficou calado porque a defesa não teve acesso a documentos que considera relevantes para dar sequência ao processo. O ex-presidente da Petrobras está preso no Paraná desde o dia 27 de julho deste ano. Ele nega as acusações. Uma campanha criada por um grupo de mulheres usa cartazes feitos por elas mesmas para espalhar uma indignação comum para quem usa o transporte público, o assédio sexual. Se você encontrar um desses pelo caminho, não é mera coincidência. Os avisos contra abuso sexual no transporte público se espalharam pela cidade. Dentro de ônibus, metrô, nos postes. 2 meses depois do caso da mulher atingida no pescoço pela ejaculação de um passageiro dentro de um ônibus na Avenida Paulista, e as reclamações de abusos continuam. No episódio em agosto, Diego Novaes, de 27 anos, que já tinha sido detido outras 16 vezes por situações semelhantes, foi
foi solto por decisão de um juiz que entendeu que não houve estupro, e sim importunação ofensiva ao pudor, o que, segundo a lei, não é nem constrangimento. O ônibus às vezes está vazio, eu levanto para apertar para descer e vem um cara atrás já meio que encoxando. Quando acontece comigo, eu tento sair de onde eu tô, me afasto da pessoa, eu mudo de vagão quando eu tô no metrô. E para que esperar ser a próxima vítima ou que aconteça com alguém importante para você para só ir mostrar indignação? Foi com esse pensamento que um grupo de publicitárias resolveu fazer uma campanha para que o assunto não morra. E para lembrar que corpo nenhum é público. Com a hashtag Meu Corpo Não É Público, o coletivo produziu cerca de 200 cartazes. O material com alertas e protestos está na internet para quem quiser baixar, replicar, imprimir e tudo de graça. As frases fizeram barulho e ganharam a atenção de artistas, ativistas e políticos, como a ex-presidente Dilma Rousseff, que compartilhou a propaganda. O que a gente percebe é que, assim, as pessoas que falam comigo nunca aconteceu, mas se eu ver acontecendo, eu vou defender, eu vou me manifestar. Porque muita gente vê acontecendo isso todos os dias, em diversos tipos de transporte público, na rua, etc. E não faz nada por medo, porque não quer se envolver, não quer participar da briga, mas as pessoas começam a perceber que a briga também é delas, porque está todo mundo vulnerável. A repercussão do caso também abriu debate sobre a legislação. Segundo essa professora de direito penal, há um vácuo legal que acaba por não prever uma punição adequada a esse tipo de comportamento, o que gera a sensação de impunidade e insegurança. Quando a gente pensa no aspecto do sistema de justiça, acho que seria importante criar uma figura penal com uma redução de pena. Então, para não ficar esse vácuo, nem de um excesso de punição e nem de uma punição inadequada, que o problema da importunação ofensiva ao pudor não é porque a pena é pouca para essa conduta. A questão é quando descreve o que foi feito. Não é uma ofensa ao pudor, não é que a pessoa ficou envergonhada num sentimento de pudor público. Então, essa punição ela é tão injusta quanto a punição excessiva de um crime de estupro. Agora as notícias do esporte com Estela Gontijo e Celso Cardoso. Depois do esporte, Maria Lídia entrevista ao vivo o banqueiro João Amoedo, pré-candidato do Partido Novo à presidência da República. Grêmio e Lanús fazem o primeiro jogo da final da Libertadores da América logo mais 9h45 da noite. Pois é, Estela, começa nesta quarta briga para a final, né, para conhecermos o novo campeão sul-americano. Hoje é em Porto Alegre e o Grêmio está preparadíssimo. E há quem diga que teve até ajuda da tecnologia. Ajuda extra-campo. Uma operação de espionagem do Grêmio com direito a drones para desvendar treinos secretos de times rivais durante toda a temporada. Ontem, na última coletiva, antes da partida, Renato Gaúcho falou sobre essa polêmica, além, claro, de descartar o favoritismo por jogar em casa. O técnico do Grêmio, Renato Gaúcho, pode se tornar neste ano o primeiro brasileiro a vencer uma Libertadores como jogador e também como treinador. Ele esteve na conquista do primeiro campeonato continental do time gaúcho em 1983 e deu passe para o gol do título contra o Peñarol. Hoje, na posição de técnico, Renato Gaúcho descarta o favoritismo do Grêmio contra o argentino Lanús, mesmo jogando em casa. O treinador do Lanús falou que o Grêmio é favorito, eu não concordo. A gente continua respeitando bastante a equipe do Lanús. E a vontade, pode ter certeza, a nossa vontade é a vontade deles. Mas o foco, a determinação e fazer exatamente tudo que a gente fez esse ano aqui, colocar agora em 180 minutos para a gente conseguir esse título que a gente está esperando há muito tempo. Sobre a polêmica gerada pela informação de que o Grêmio usou drones para espionar o treinamento do time argentino e descobrir as jogadas do adversário, Renato Gaúcho se irritou. É uma palhaçada. Palhaçada. É isso que eu tinha que falar sobre esse tal de drone. Antes mesmo de eu começar a jogar futebol, já tinham as pessoas que espionavam os adversários. Algumas pessoas de vocês estão acabando com o futebol. Falem de uma decisão, falem do Lanús, falem do Grêmio. E eu pergunto para essas pessoas como é que se ganha uma guerra. Como é que você quer neutralizar as jogadas do adversário? Usando suas formas, com drone, com helicóptero, com avião, com jato, a cavalo, a bicicleta. O mundo é dos espertos.
É isso aí mesmo, Celso? Será que Brasil, né? Espionagem essa história, mesmo? E espionagem ali declarada? A lei do Gerson, tem que levar vantagem em tudo. Existe uma questão ética, nenhuma espionagem é bacana, é legal. Se você quer vencer um jogo ou uma guerra, prepare bem seu time. Né? Conheça as estratégias do time. É simples, é só pegar todos os jogos, todas as equipes, observar. Isso requer estudo. Né? Não trapacear. Estudo dá trabalho. Não diria que é trapacear, mas não é tão ético assim. De qualquer forma, o Grêmio vai precisar, com drone ou sem drone, jogar muito se quiser ficar com essa taça da Libertadores da América. É, com certeza. Vamos ver. Amanhã é a vez do Flamengo, que luta por um lugar na final da Copa Sul-Americana. O time carioca recebe o Júnior de Barranquilha, no Rio de Janeiro, na primeira partida das semifinais. Ontem, o Libertad do Paraguai levou ao melhor ao vencer o Independente da Argentina por 1-0. Veja os gols. Ou o gol. Com um gol relâmpago aos 27 segundos da partida, o Libertad venceu os argentinos do Independente pela primeira semifinal da Sul-Americana. Com a vitória por 1-0, os paraguaios jogam por um empate no jogo de volta, no próximo dia 28, na Argentina. Tá bom por hoje, né? Muito obrigada, Celso. Boa noite. E é com você, Gamberini. Falhas em hospitais são a segunda causa de morte mais comum no Brasil, segundo um estudo do Instituto de Estudos de Saúde Suplementar, em parceria com professores da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais. Só no ano passado, mais de 300 mil pacientes morreram por situações em que houve algum incidente no hospital. O estudo se baseou nas altas hospitalares de 133 hospitais do país, que foram cadastradas no período de 1º de julho de 2016 a 30 de junho deste ano, e concluiu que os chamados eventos adversos em hospitais são a segunda causa de morte mais comum no Brasil, ficando atrás apenas das doenças cardiovasculares. São mortes causadas por erros de dosagem ou de aplicação de medicamentos, uso incorreto de equipamentos, infecção hospitalar, além de fraturas ou lesões decorrentes de quedas ou traumatismos dentro do hospital. O anuário feito pelo Instituto de Estudos de Saúde Suplementar, em parceria com a Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais, revela que todo dia 829 brasileiros falecem em decorrência dessas condições. Isto equivale a 3 mortos a cada 5 minutos. As vítimas mais frequentes dos chamados eventos adversos são pacientes com menos de 28 dias de vida e pessoas com mais de 60 anos de idade. Ainda segundo o anuário, isso não significa necessariamente que houve um erro, negligência ou baixa qualidade, mas trata-se de incidente que poderia ter sido evitado na maior parte das vezes. Mas, de acordo com os dados do Conselho Nacional de Justiça, até o fim do ano passado, 57 mil ações que tratam de erro médico tramitavam no Poder Judiciário. Nicolas tenta provar que a paralisia cerebral do filho foi causada por um erro médico na hora do parto. Se alguém causou isso nele, então nada mais justo que esse alguém também arcar com esse tratamento para ele, porque o tratamento é muito caro. Situação semelhante à que o advogado Cláudio enfrentou. No caso dele, a justiça concluiu que o médico da maternidade Promatre errou ao adiar o parto do filho dele, que também teve paralisia cerebral. Foi detectado mediante exames que havia necessidade de fazer o parto. Contudo, ele determinou que a minha esposa, ex-esposa, né, ela retornasse para a residência e aguardasse para repetir o exame no dia seguinte. Repetido o exame, foi constatado que havia necessidade de já ter sido feito o parto, e o parto não foi realizado. Né? Então, em decorrência dessa não atitude médica, né, ele foi condenado e o hospital também. Para o presidente do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, os números do anuário mostram uma situação preocupante e servem de alerta. Mas ressalta que as pessoas não devem deixar de procurar atendimento médico. Não interprete isso como uma má prática ou um erro profissional, e sim como efeitos adversos. E vamos procurar, né, evoluir para que as instituições melhorem o seu atendimento e não deixe que isso aconteça.
A maternidade Promatre não se pronunciou sobre o caso em que houve erro médico nas dependências do hospital. O Conselho Federal de Medicina afirma que as falhas do processo de atendimento destacadas nesse relatório não são necessariamente causadas por médicos, sendo inadequada, portanto, a expressão erro médico. De acordo com o Conselho, esses efeitos adversos decorrem de uma série de problemas, que incluem aspectos operacionais, de gestão e mesmo da atuação de diferentes categorias profissionais. O Conselho Federal de Medicina ressalta que o próprio levantamento alerta que no Brasil as deficiências na infraestrutura física, os problemas nos equipamentos disponíveis para assistência, as falhas administrativas e a falta de controle interno nos estabelecimentos, entre outros pontos, comprometem os processos de atendimento, o que dificulta a atuação de todos os profissionais da saúde, inclusive dos médicos. Sexta-feira é o dia oficial da Black Friday, um evento anual que teve origem nos Estados Unidos e traz ofertas nos setores do comércio e serviços. Mas o consumidor parece estar mais atento à autenticidade das liquidações. É o que mostra um levantamento do site Reclame Aqui, que reúne queixas gerais de consumidores e monitora as reclamações das 6 da tarde da quinta-feira até a meia-noite da sexta. De acordo com o balanço do site, depois do recorde de reclamações na edição de 2014, houve queda de 63% em 2015 e de 34% em 2016, na comparação com os anos anteriores. Agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. Depois de alguns anos de picaretagens em algumas lojas, a Black Friday está mais comportada. É possível conseguir até alguns descontos bons, além das Black Frauds. Mas mesmo depois de 7 ou 8 anos dessa promoção, tem gente que ainda cai em roubada pelos motivos mais bobos. Um exemplo, você sabe quanto custava no mês passado o produto que você pretende comprar agora na sexta? Sabe mesmo, anotou. Tem como dizer com certeza que vai conseguir desconto? Parece uma bobice. Mas hoje falei com alguns amigos e colegas que pretendem dar uma compradinha na sexta-feira. A maioria deles não tinha certeza do preço normal do produto. Segunda dica, olhar o preço da entrega, o custo do frete. Pode ser que o desconto do preço do produto seja bom, mas o preço da entrega tenha ficado mais caro. Faça a conta. Sim, parece bobo também, elementar, mas as pessoas não calculam o custo total da compra, levando em conta o frete. Terceira dica, se vai parcelar, olhe os juros. Normalmente as empresas oferecem algum parcelamento sem juros, sem aumento de preço. Mas em dia de promoção, elas às vezes promovem uma pegadinha. O produto tem desconto, mas o parcelamento é com juros. Quarta dica, você tem certeza que está comprando o mesmo produto que vinha namorando faz tempo? O produto que parece ter desconto talvez seja apenas um modelo menos chique ou menos incrementado daquilo que você queria. Quinta dica, os melhores descontos acabam rápido. Logo, como em qualquer liquidação, se você quer comprar algo a preço melhor, comece cedo. Sexta dica, não compre em ofertas recebidas por e-mail. Compre apenas em sites de lojas conhecidas. Os malandros tentam dar golpes nessa época. Muita gente acha que comprou, mas recebe a mensagem de produto indisponível. Depois, preste atenção. Ou então demora para receber a mercadoria. Se você acha que foi enganado, ligue para o Procon, no telefone 151. Enfim, você precisa comprar alguma coisa mesmo ou está indo na onda da promoção, comprando por impulso, seguindo a boiada? Está pensando em fazer dívida, pagando juros sempre altíssimos? Melhor esquecer. Como diz Dona Zélia, que vem a ser minha mãe, vontade é uma coisa que dá e passa. Boa noite. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse hoje que o tempo mínimo de contribuição para que um trabalhador possa se aposentar pelas novas regras da reforma da Previdência cairá de 25 anos para 15 anos. Mas, nesse caso, o beneficiário vai receber apenas 60% do benefício. Já para ter direito aos 100%, será preciso chegar a 40 anos de contribuição. Essa foi uma das mudanças do projeto original, já aprovado na comissão especial que discute a reforma na Câmara dos Deputados e que foram apresentadas hoje pelo relator da reforma, o deputado Arthur Maia, do PPS da Bahia. A nova versão vai ser detalhada pelo relator logo mais no jantar que o presidente Temer oferece a deputados no Palácio da Alvorada. Daqui a pouco, Maria Lídia Flândula entrevista o fundador do Partido Novo e pré-candidato à presidência da República, João Amoedo, vice-presidente do Unibanco. Até já!
Essas são nossas receitas das fontes de gás. Gás. Eu não paguei a conta de gás. Conforme eu vou ali e já volto. Da nossa receita. Segundo trimestre. Tá se complicando. Faz no app. Epa não. App. No app Bradesco, você paga contas sem gastar seu 3G. Beleza, me dei bem. Epa. Bradesco, pra frente. Olha aí o segredo da Gabriela Pugliese para ajudar a reduzir a gordura localizada. Agora ficou mais fácil você eliminar de vez aquela barriguinha ou pneuzinho com Imecap Redutor de Medidas. Imecap Redutor é um tratamento completo para reduzir a gordura abdominal e dos quadris. Imecap Redutor combina creme e cápsulas. O creme elimina a gordura localizada e as cápsulas agem nas gorduras mais profundas. Gordura localizada tem solução com o Imecap Redutor de Medidas. Tá a fim de escrever a sua própria história? Que tal dirigir a sua própria vida? Então corre pra cá, que a sua hora chegou. Bem-vindo ao Mundo Casper, o lugar certo para você pensar, criar e questionar. Na Casper, razão e emoção se unem para fazer diferente, fazer melhor. E você? Aceita o desafio? Tem muita coisa nova te esperando por aqui. Faculdade Casper Libero. Vestibular 2018. Paixão por comunicação. Olha o que você não pode fazer quando sofre com varizes. Ficar em pé muito tempo? Não. E mostrar as pernas, hein? Dá até vergonha, não dá? Agora veja o que você pode fazer quando toma varicel. Eu posso andar o dia inteiro e não sinto mais dor nas pernas. Com apenas um comprimido ao dia de varicel, você alivia as dores, a sensação de peso e o cansaço nas pernas provocados pelas varizes. E com varicel creme você ainda hidrata profundamente as suas pernas. Com varicel você pode. No mês da Black Friday, as concessionárias Volkswagen se juntaram para lançar uma novidade. O Outlet mais Volkswagen. É mais que desconto, mais que promoção. É a oportunidade de comprar um Volkswagen Zero com condições inéditas. Tem Up 2018 completo a partir de R$ 38.990. Tem taxa zero para toda a linha nacional e até descontos que chegam a R$ 25 mil. Isso mesmo, até R$ 25 mil de desconto. Acesse agora outletvw.com.br e confira. Aproveite, as ofertas são exclusivas e por tempo limitado. Quando bater aquela vontade de comer as delícias da cozinha italiana, venha para o Lelis Trattoria. Deliciosas massas, assados, carnes e frutos do mar, servidos em porções fartas. Noites com música ao vivo, estacionamento gratuito e, na semana, almoço executivo. Lelis Trattoria. A nossa especialidade é fazer você feliz. É Vero, é Lelis. Rua Bela Sintra, 1849 Jardins. Reservas 3064-2727 ou lelis.com.br. Imecap Antissinais Q10. A revolução no tratamento de beleza. A nanotecnologia associada à coenzima Q10, nutriente vital na reconstrução celular. Imecap Antissinais Q10. Nanopartículas que agem mais profundo na pele, repondo a perda de Q10 ocorrida ao longo dos anos. O resultado, uma pele mais firme e a redução das rugas e linhas de expressão em até 3 semanas. Imecap Antissinais Q10. Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, a busca pela renovação na política. Entrevisto o fundador do Partido Novo e pré-candidato à presidência da República, João Amoedo, ex-vice-presidente do Unibanco e também ex-sócio do Banco BBA e sócio do Instituto de Estudos de Política Econômica Casa das Garças, com sede no Rio de Janeiro. Agradeço muito sua entrevista, uma oportunidade para sabermos sobre o seu partido. E eu quero começar perguntando, né, o que é que você destaca que justifique o nome do partido, Partido Novo. Novo em quê e para quê? Perfeito. Bom, primeiro é um prazer estar aqui conversando com você. Eu diria que o Novo tem várias características que o diferenciam. Eu citaria 3 ou 4 que me parecem as principais. O primeiro é que o Novo foi formado por cidadãos que nunca tinham se envolvido na política.
Foi um movimento iniciado em 2010, a fundação foi em 2011 e nenhum dos 181 fundadores jamais tinha participado de qualquer processo político. Então, acho que esse é um grande diferencial. O segundo diferencial é que o Novo, quando foi formado, tinha sempre como objetivo, e é o que permanece até hoje, melhorar a qualidade de vida das pessoas. Mas o principal, que eu acho que é a grande diferença, é a proposta que o Novo quer colocar em prática, que é devolver poder para as pessoas. Nós entendemos que o cidadão deve ter mais liberdade, deve ter mais recursos no seu bolso, a menor carga tributária, o Estado deve atender mais ao cidadão. Então, esse foi o principal propósito. E duas últimas situações que eu acho que o Novo se diferencia bem dos partidos atuais. A primeira é que nós fazemos processo seletivo para a escolha dos candidatos, então todos os candidatos a cargos, tanto no Executivo quanto no Legislativo, passam por um longo processo seletivo dentro do partido. E o último ponto, que o Novo é o único partido dos 35 existentes hoje no Brasil que não utiliza recursos públicos para sua manutenção. Sim. Ele vive do dinheiro dos filiados. O PSOL não utiliza também, viu? O PSOL. Eu acho que utiliza fundo partidário. Não, o PSOL diz que não utiliza dinheiro público. Mas eu acho que ele recebe o fundo partidário. O fundo partidário, partidário ele usa na manutenção do partido. O Novo é o único dos 35 que não utiliza. Estamos até tentando devolvê-lo. Bom, agora, que nomes conhecidos já aderiram a essa ideia de um partido com as características que você acaba de descrever? Perfeito. A gente, desde o início, nunca procurou um nome conhecido. A gente sempre foi um partido, que a gente sempre disse isso, um partido de ideias, né? E não de pessoas. Acho que isso era uma importante diferenciação do Novo. A gente quer atrair as pessoas e reuni-las em torno de ideias. Agora, é natural que com o passar do tempo... Pessoas puxam votos. Pessoas puxam votos, mas assim, o que a gente quer é que as ideias puxem votos, né? Principalmente para a gente sair desse quadro brasileiro onde você depende sempre dos puxadores de voto. E que aí tem um processo muito interessante durante a campanha, mas efetivamente depois, quando assumem cargos públicos no Legislativo ou no Executivo, às vezes não tem o desempenho que a gente gostaria, por isso a população se sente tão mal representada. Mas assim, para citar alguns nomes que são filiados, talvez mais conhecidos do Novo, Gustavo Franco recentemente se filiou e assumiu a fundação do Novo, e o Bernardinho, técnico também da Seleção Brasileira, filiado no Novo desde 2016. Certo. Né? E eu achei interessante a questão do processo seletivo para a filiação no Partido Novo. O que para vocês é pré-requisito imprescindível? Para filiado, um dos pré-requisitos imprescindíveis é ficha limpa e está alinhado com os princípios e valores do Novo. Já no processo seletivo, que esse é uma segunda etapa para os candidatos, aí tem uma série de coisas, né? A capacidade da pessoa se expressar, a competência, o histórico profissional, o histórico dela, justamente para a gente validar que a pessoa tem a competência para o cargo que está pleiteando. E passado político pode ter? Passado político pode ter, não tem problema nenhum. A única coisa que a gente vai validar é se a pessoa, durante o exercício do seu mandato, foi coerente com aquilo que o Novo prega. Certo. Bom, agora como é que você entende, né, no momento em que pesquisas mostram a desilusão do brasileiro com a política, com os políticos, com os partidos, como é que se explica que nas pesquisas de preferência de voto, quem está nos primeiros lugares são Lula e Bolsonaro? Velhos políticos, que explicação existe para isso? O brasileiro quer mesmo gente nova? Eu entendo que sim, a gente tem visto isso em toda grande parte das pesquisas, né, um desejo de renovação muito forte. Eu acho que o brasileiro, a grande massa, ainda não está colocando a política, a campanha presidencial na sua agenda. Isso vai ser feito mais à frente. Então, me parece natural que, nesse momento, nomes que estão mais na mídia, que tiveram mais recall, o próprio Lula, que sempre foi candidato por muito tempo, apareçam. É natural que a pessoa fale isso de forma quase que meio espontânea. E o Bolsonaro, porque se colocou como um anteposto muito forte em relação ao Lula. E os partidos, em geral, ficaram muito desacreditados com todas as operações da Lava Jato, todas as denúncias, e foi o nome que surgiu. Mas eu acho que o quadro está totalmente em aberto e vai mudar muito até as eleições no ano que vem. Bom, mas se na hora da eleição, no segundo turno, o quadro foi esse que nós estamos vendo agora, Lula e Bolsonaro, com quem que o Partido Novo fica? Vocês apoiariam? Olha, a gente vai esperar ver como é que estará o quadro lá
E uma das nossas objetivos... objetivos... Sim, mas eu já dei um quadro concreto. Se acontecer, é hipótese. Com quem vocês teriam mais sintonia no sentido de apoiar, de uma aliança? Não pensamos sobre isso ainda. A gente prefere trabalhar para que não seja esse quadro. Ou não quer dizer? Não, realmente não pensei, porque eu acho que seriam duas soluções ruins para o Brasil. Pelas propostas, não pelas pessoas, mas pelas propostas apresentadas. Acho que são propostas retrógradas, já não funcionaram no país. A gente veio para uma crise por conta dessa história do Estado ser muito grande, Estado desenvolvimentista. Isso não funcionou, então a gente precisa mudar esse cenário. Então, eu prefiro acreditar que a gente vai trabalhar e o brasileiro vai ter consciência para fazer escolhas corretas. Agora, essa questão do Estado muito grande, eu lendo, preparando a sua entrevista, eu fui ler sobre o Partido Novo e vi que uma das propostas é lutar por um país livre, onde o brasileiro possa ser protagonista da sua história, que, aliás, é um objetivo realmente complicadíssimo, muito difícil. Mas o que chamou a minha atenção é, sem a presença do Estado, de um Estado paternalista, o que é que isso quer dizer? O Novo não é favorável às políticas sociais, tipo Bolsa Família, patrocinadas pelo Estado? Não, a gente entende que deve haver alguns processos, justamente, que dê uma certa segurança às pessoas que estão na pobreza, mas a gente não pode confundir isso com liberdade. O que o Estado brasileiro liberdade como? O que o Estado brasileiro hoje faz é tutelar o indivíduo, dizendo o seguinte, falando o que ele não pode fazer. Então, só para dar um exemplo muito simples, o brasileiro é obrigado a votar, mas isso é um direito, deveria ser facultativo. O brasileiro é obrigado a colocar o fundo de garantia dele por tempo de serviço, que é um direito que ele tem, fruto do trabalho dele, e colocar na Caixa Econômica rendendo menos que a poupança. E só pode usar esses recursos quando o Estado determina. Quer dizer, claramente está sendo tolhida a liberdade do indivíduo. Quer dizer, ele deveria ter a opção. Mas a questão da liberdade, é uma questão que tem amparo na lei. E as nossas leis, elas são definidas no Congresso Nacional, segundo o jogo democrático. Não. Então, a indagação é essa, Então, como o brasileiro poderia ser livre desses deveres determinados por lei? Eu acho que a gente tem que separar o que é o dever determinado por lei e o que é imposto ao cidadão por um Estado que, basicamente, por alguns políticos que estão lá, mas é a grande maioria, tem um único objetivo, que é se perpetuar no poder. Agora mesmo nós tivemos uma reforma política que aprovou mais 1,7 bilhões de reais do nosso dinheiro, do pagador de impostos, dos 13 milhões de brasileiros que estão desempregados, para financiar a campanha política de partidos com os quais o brasileiro gostaria de ter renovação. Então, infelizmente, por isso que o brasileiro se sente muito mal representado e demanda essa renovação na política, porque as leis que estão sendo feitas estão atendendo muito mais o interesse do Estado e de determinadas classes do que propriamente do brasileiro. E ele sente essa perda de liberdade, ele não consegue empreender, não consegue montar o seu negócio, tem uma burocracia enorme. Mas essas determinadas classes não são compostas por brasileiros? São compostas, mas muitas vezes por minorias. E no Brasil, a gente, como é normal, as minorias são muito mais ativas e a maioria silenciosa que paga a conta e não consegue se colocar. Então, no nosso entender, o brasileiro deveria ter uma liberdade de decidir o que fazer com seus recursos, de decidir até coisas alimentares, o Estado começa a interferir, Então, essa dificuldade toda de geração de negócio, de montagem de empresa, de discutir com o próprio trabalhador é que dificulta. Bom, eu diria que a nossa conversa foi para início de conversa. Espero que volte aqui para falarmos mais sobre as metas, os objetivos, as intenções e a caminhada do Partido Novo. Muito obrigado, uma boa noite. Será um prazer, muito boa noite. Gamberini. O ex-comandante militar dos sérvios na Bósnia, Ratko Mladic, é condenado pelo Tribunal Internacional de Haia à prisão perpétua por crimes de guerra. Conhecido como açougueiro dos Balcãs, Mladic foi considerado culpado de 10 das 11 acusações apresentadas contra ele, incluindo a responsabilidade pelo cerco a Sarajevo, que provocou a morte de cerca de 10 mil civis. O massacre de Srebrenica, onde cerca de 8 mil homens e meninos muçulmanos foram assassinados pelas forças sérvio-bósnias, também foi comandado por Mladic. Os dois episódios são considerados os maiores massacres da Guerra da Bósnia
Bósnia entre abril de 1992 e dezembro de 1995. Depois da leitura da sentença, o ex-general foi retirado da sala de audiência do Tribunal Penal Internacional de Haia ao se levantar e gritar contra os juízes. O advogado dele deve recorrer da decisão, comemorada entre as famílias das vítimas e sobreviventes dos massacres. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10. Uma boa noite para você. Boa noite e até amanhã. O padre Marcelo Rossi canta uma mensagem de fé e esperança no todo seu. Hoje, 10h30 da noite.